Me que é família daqui, fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado. Bomba! João Lourenço recebe um puxão de orelha do Fundo Monetário Internacional. Juros da dívida angolana com a China duplicaram. Tudo isso e muito mais se acompanha aqui agora no canal MSTV. A TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Sim, família, é isso mesmo que vocês estão a ouvir. O FMI, o Fundo Monetário Internacional, deu um puxão de orelha a esse presidente lumpen merecedor de Jindongo. Tá a perceber? É basicamente isso. Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês internautas, por favor, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa os likes se não curtir, comente bastante, que é bem essencial. É muito importante, família, tá a entender? É muito importante. Siga meu TikTok, siga meu Instagram, crie a sua própria opinião, que é muito importante, porque só assim conseguiremos tornar Angola forte, só assim conseguiremos tornar Angola grande, make Angola again, ok? Então, sem mais mais longas, vamos aqui para a notícia. Bomba! Fundo Monetário Internacional dá um puxão de orelha ao presidente lumpeno de nome João Lourenço. Estão a perceber? É basicamente isso. Olha... o FMI diz que Angola deve continuar a melhorar a supervisão e a saúde no setor bancário e recomenda ao Banco Nacional do MPLA que se prepare para a resolução decisiva ou liquidação de bancos problemáticos. Na primeira avaliação do Conselho Executivo do Fundo Monetário Internacional, após o programa de assistência financeira, onde a instituição financeira revê em baixa o crescimento do produto interno bruto, que deverá abrandar para 0,9% este ano, face às previsões de 3,5% de fevereiro, são avançadas também recomendações sobre o setor fiscal e financeiro. É necessário continuar a desenvolver esforços para reforçar a estabilidade financeira, sublinha o Fundo Monetário Internacional numa nota consultada pela Lusa, acrescentando que as reformas presidenciais ou prudenciais em curso deverão continuar a melhorar a supervisão e a saúde no setor bancário, para salvaguardar a confiança do mercado e reduzir os riscos fiscais. O FMI recomenda que o Fundo de Garantia de Depósito reforce a sua capacidade financeira e operacional e que o BNA se prepare para a resolução decisiva ou liquidação de bancos problemáticos conforme necessário, protegendo apenas os pequenos depositantes. Entre os bancos problemáticos que o FMI não identifica, poderá estar o Banco Econômico, o ex-BESA, que adotou um plano de recapitalização e reestruturação para o seu saneamento financeiro, mas que continua a necessitar de injeções de capital, pois encontra-se em falência técnica. De acordo com um relatório interno a que o jornal Negócio teve acesso recentemente, o ex-Banco Espírito Santo, Angola, terá encerrado o exercício de 2022 com um resultado líquido negativo de mais de 39 milhões de euros e precisa de uma capitalização adicional de 300 milhões de euros. Foi o BESA declarado falido a 13 de setembro de 2014, após a resolução do Banco Espírito Santo, e deixou um buraco avaliado em quase 6 bilhões de dólares. Após o lapso do BES português, o BES Angola foi transformado já com a Sonangol entre os novos acionistas em bancos econômicos. Manter o foco nas reformas estruturais do médio prazo é a outra recomendação que o FMI considera fundamental para Angola manter o crescimento face ao declínio da produção petrolífera. Reduzir a dependência no setor petrolífero é fundamental e deve continuar a ser o foco das autoridades a médio prazo para reduzir as vulnerabilidades decorrentes do aumento da volatilidade deste setor, realça a instituição financeira. O FMI pede a João Lourenço esforços contínuos para reforçar a governação, melhoria no ambiente de negócios e a promoção de investimento privado orientados pelos planos de diversificação econômica e política microeconômicas e financeira no âmbito do Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027. O FMI ainda dá um grito a João Lourenço para que se cuide. É basicamente isso, família. Face a isso também, recentemente terminou o fim da moratória chinesa e com isso os juros da dívida angolana com a República
né, popular da China duplicaram. Sim, família. Pagamentos de juros de Angola à China duplicaram no primeiro para o segundo trimestre deste ano e tornam ainda mais evidente a dependência do petróleo. Olha, ninguém sabe quanto é que Angola deve à China, mano. Ninguém sabe. Os angolanos só pagam imposto, pagam. E recentemente vale relembrar que o próprio Ministério das Finanças proibiu os funcionários de falarem sobre a dívida de Angola com outros países. Sério mesmo, isso é verdade que eu estou a falar aqui, mano. Vamos lá ver aqui a matéria completa, ok? Let's seguir. Os pagamentos de juros de Angola aos credores externos, maioritariamente chineses, duplicaram, passando de 775 milhões de dólares no primeiro trimestre deste ano para 1,57 mil milhões de dólares no segundo trimestre, com o fim de moratória da dívida de 3 anos com os credores chineses, disse o jornal South China Morning Post. O aumento foi o mais elevado desde pelo menos no primeiro trimestre de 2012, de acordo com dados divulgados pelo Banco Nacional de Angola BNA, mas os pagamentos de juros mais elevados foram parcialmente compensados por uma queda do déficit no comércio de serviços para o mínimo de 2 anos de 1,77 mil milhões de dólares, contra 2,34 mil milhões de dólares no primeiro trimestre deste ano. Angola, que é o segundo maior produtor de petróleo do continente, é o maior beneficiário de financiamento da China em África, tendo contraído 254 empréstimos no valor de 42,6 mil milhões de dólares de credores chineses. É responsável por mais de 1/4 do total de empréstimos de Pequim aos países africanos entre 2000 e 2020, de acordo com a base de dados de empréstimos chineses à África, compilada pelo Centro de Políticas de Desenvolvimento Global da Universidade de Boston. Mas os efeitos da pandemia do coronavírus exacerbaram os problemas da dívida de Angola, especialmente no início de 2020, quando os preços globais do petróleo bruto caíram para menos de $30 por barril. O petróleo representa 90% das exportações do país, deixando-o vulnerável sempre que os preços caem. Em maio de 2020, quando o Grupo dos 20 lançou a iniciativa de suspensão do Serviço da Dívida DSSI, para proporcionar alívio da dívida às nações pobres, Angola foi um dos países que se candidatou. O Banco de Desenvolvimento da China, CDB, e o Banco Comercial e Industrial da China, ICBC, tinham dado a Angola um congelamento de 3 anos no pagamento da dívida num total de 4.900 milhões de dólares entre 2020 e 2023, tendo o país recebido também um número indeterminado de alívio da dívida do ex-MBNAC da China. O South China Morning Post cita peritos como tendo dito ser ainda demasiado cedo para se saber em que número é que o pagamento das dívidas angolanas vai aumentar com o fim da moratória, porque há outros fatores que podem influenciar isso, como a subida de juros a nível global, pois muitos dos empréstimos externos de Angola foram feitos com juros variáveis. Angola parece também ter reduzido o pagamento do capital das suas dívidas. O diário disse que foram amortizados no segundo trimestre 318 milhões de dólares da dívida a credores chineses contra 1.500 milhões no trimestre anterior. A dívida externa total de Angola deverá permanecer em cerca de 50 mil milhões de dólares, sendo 40% de credores chineses. Dos credores chineses, o ICBC é o maior. Angola devia a esse banco no primeiro trimestre deste ano 5 mil milhões de dólares, disse o jornal. O South China Morning Post fez notar que os especialistas sublinharam também que com o aumento recente do preço do petróleo, que poderá atingir os $100 o barril, as perspectivas de Angola estão a melhorar. Diversificar a economia. Desde que se tornou presidente de Angola em 2017, João Lourenço tenta diversificar a economia, se afasta do petróleo e reduz a dependência do país da China. Para esse fim, João Lourenço tem tentado se alinhar mais com os Estados Unidos e a Europa do que a China, como foi o caso de seu antecessor, o falecido Eduardo dos Santos.
que atraiu capital chinês para a reconstrução da economia após o término da Guerra Civil de 26 anos em 2002. Investimentos recentes do ZEUA incluem os 900 milhões de dólares em financiamento para uma usina solar e uma proposta de os 250 milhões de dólares para financiar o corredor ferroviário atlântico de Lobito, uma linha ferroviária de acesso ao porto de Lobito, em Angola, até a fronteira com a República Democrática do Congo. No entanto, Angola ainda precisa da China para financiar a construção dos principais projetos de infraestrutura, como a estação hidrelétrica de Caculo-Cabaca, de 2.172 megawatts, construída pela China, na província do Kwanza Norte. O projeto será financiado pelo ICBC, enquanto a refinaria de petróleo de Lobito, ao longo da costa atlântica, será construído pela China National Chemical Engineering. Ao 24/. Família, vocês ouviram? Então é basicamente isso. O vídeo de hoje foi esse. Se inscreva no canal, ativa as notificações, partilha o vídeo, comenta porque sabe notícia. Sem saber, para nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família neta, a família de Júlio continua. Os nossos contactos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Que nem vossas opiniões, que é muito importante. É muito importante que você um vídeo mais saber. Até ver que chega até você. Até ver que não baixa a nossa maniga.